pessoal, beleza? Estamos aqui para começar um aulão de revisão. Vocês por acaso estão aí lembrados das nossas aulas? Vou deixar aí por aí para vocês acessarem as aulas anteriores. A gente viu futuro imediato, comparativo, superlativo, né? E a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo aí agora, tá? Começando pelo futuro imediato. Futuro imediato é aquele tipo de futuro que é bem próximo, que é certeza que vai acontecer. E é caracterizado pelo uso do going to. Não é o will que usa, é going to, né? Então é to be, going to e o verbo principal, né? Por exemplo, eu vou jantar. Você fala vou jantar e levanta e vai para a cozinha jantar e você acabou de dizer uma frase no futuro imediato. Não tem nada que te impeça de levantar e ir para a cozinha jantar, certo? O tempo ele é bem próximo, bastante próximo e é certo que vai acontecer, tá? São as características principais aí do futuro imediato. Então, para você falar eu vou jantar no futuro imediato, traduzindo para o português é eu estou indo jantar, tá? Então a frase no inglês ficaria assim: I am going to have dinner. Beleza? É isso. O segredinho básico desse tipo de frase é que você tem que ter em mente o seu verbo to be, como conjugar ele no simple present. Vou deixar uma tabelinha aí para vocês ficarem em relacionamento sério com o replay nesse trecho, tá? Então, a gente tem o am, o is e o are. O am você vai usar pro sujeito da primeira pessoa, tá? Só pro I. O is você vai usar só quando for he, she ou it. E o are você vai usar para todos os outros, pro you, we, pro they, você vai usar are, tá? São 3 palavras que são o mesmo verbo conjugado de forma diferente, que é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. No caso do futuro imediato, a tradução do verbo to be não é ser, vai ser estar. Porque você fala, eu estou indo jantar, né? Você não fala, eu sou indo jantar, não faz sentido nenhum. Então, você tem que ir pela lógica para poder entender a sua frase aí. Ah, e se eu fosse falar, em vez de eu estou indo jantar, ele está indo jantar, eu posso falar? Pode falar com todas as pessoas aí dos pronomes, você pode colocar o nome da pessoa, você pode colocar quantas pessoas quiser, quantos nomes você quiser, tá? Só não pode esquecer da concordância. Por exemplo, ele está indo jantar, vai ficar he is going to have dinner. Beleza? E she é a mesma coisa, she is going to have dinner. We are going to have dinner. E por aí vai, tá? Nas formas negativa e interrogativa, como existe a presença ilustre do verbo to be, a gente não usa auxiliar do, does, did, nada, nem have, nem has, nada. A gente só vai trabalhar com o verbo to be, tá? É uma parte fixa da estrutura do futuro imediato, é to be, going to. Beleza? Isso não vai mudar. O to be vai mudar a conjugação só. E na negativa, você só coloca o not no meio. Por exemplo, assim, he is not going to have dinner. Ele não vai jantar. Ele não está indo jantar. E a interrogativa, você pega aquele verbinho to be e começa a frase com ele e coloca a pessoa logo depois. Is he going to have dinner? Só isso, tá? Então, esse é o futuro imediato, tá? É usado para falar coisas que vão acontecer e é certeza que vão acontecer e logo. Agora,
Nosso próximo assunto a ser revisado é o assunto dos comparativos. Eu não entrei muito, né, nesse conteúdo, só trabalhei o comparativo de superioridade, que ele já tem dois tipos de regras para comparativo. Ele tem um comparativo para adjetivos curtos e outra regra para os adjetivos longos. Então, como vocês puderam ver na aula anterior, vou deixar aí o link para vocês acessarem. Adjetivos curtos, vocês colocam a terminação ER no final deles, obedecendo aquelas regrinhas básicas de gramática e ortografia da língua inglesa, né? Então, Y sai, vai entrar o I no lugar, depois vai colocar ER. Que mais? Ajuda a lembrar aí. E os adjetivos longos a gente usa more antes deles. Então, por exemplo, a palavra feio em inglês é ugly, termina com Y. Você já pode escrever, pode ver aí que ele termina com Y. Se eu quiser falar alguma coisa mais feia, eu vou colocar o ER no final. Só que para eu colocar o ER no final, tem que tirar o Y e colocar o I. Então vai ficar uglier than, tá? Aí você usa o que você quer comparar, o que é mais feio que o que, tá? Fica a seu critério aí o tipo da frase a ser usada aí com o seu comparativo. E o contrário de ugly é beautiful, que é bonito, né? Então, beautiful é um adjetivo longo, ele tem mais de 2 sílabas, ó, conta, beautiful. Então, 3 sílabas, beleza? O que você vai fazer? Para colocar comparativo, não vai colocar ER no final dele não, você vai colocar more, escrever more, depois beautiful, depois than. More beautiful than, certo? O que você tem que fazer é pegar os adjetivos e passar eles para o comparativo. Esse comparativo que eu passei é o superioridade. Indica que uma coisa é mais do que a outra, tá? Então você vai usar na sua frase cold. Cold, ele é um adjetivo curto. Então, o que eu posso fazer com ele? Eu posso montar uma frase. Canadá é mais frio que o Brasil. Canadá é mais frio do que o Brasil. Estou comparando o quê? 2 países, né? E é óbvio que o Canadá é mais frio. Então você pega o cold, tá? E você vai usar 2 países diferentes para serem comparados aí um com o outro em relação à temperatura. Então fica assim: o Canadá é mais frio do que o Brasil, certo? O que eu usei nessa frase? Que faz às vezes de sujeito, Canadá, né? Aí eu usei um verbo de ligação, que para nós é verbo de ligação, né? O verbo ser. Ele vai sempre estar presente nas frases de comparativo, tá? Como o Canadá é um substantivo que encaixa na terceira pessoa, né? O it é um país, não é uma pessoa, mas, né? Tem um pronomezinho lá para ele. Qual é a forma do verbo to be que eu usaria para conjugar ele ali? Is, tá? Então, Canada is. Aí eu pego o adjetivo, coloco o ER e ponho ele aqui. Vai ficar Canada is colder, assim, só, than Brazil. Aí fica, Canadá é mais frio do que o Brasil. Isso. O próximo conteúdo, em relação ao comparativo, seria o superlativo. Ele também tem o mesmo tipo de regra do comparativo, só que em vez de ER, a gente vai colocar EST no final dos adjetivos curtos, e em vez de more, para os adjetivos longos, a gente vai usar the most, tá? É o mais. Temos aí que trabalhar algumas exceções. Então, nós vamos ver o comparativo e o
Porque é assim, ó. Entre o Canadá, o Brasil e a Austrália, qual é o mais frio? Exatamente, é o Canadá. Então a gente vai, ao invés de comparar duas ou mais coisas, a gente vai exaltar uma delas como sendo a mais do que todas as outras. Essa é a ideia de superlativo. Então, continuando ainda com o exemplo do frio, tá? Cold. Cold, superlativo é the coldest, não pode esquecer o artigo, é o mais frio, tá? The coldest. Eu escolhi ali Canadá, Brasil e Austrália. Qual desses é o mais frio? Aí você fala, o país mais frio é o Canadá, ainda é o Canadá, né? Então, the coldest country is Canada, ou Canada is the coldest country, beleza? Se eu estiver fazendo uma frase com um adjetivo longo, que é o beautiful, que eu usei no exemplo do comparativo, eu vou comparar duas personagens, a Mary e a Sarah, tá? Mary é mais bonita do que a Sarah, tá? Aí, no inglês fica Mary is more beautiful than Sarah. More primeiro, beautiful porque é um adjetivo longo, ele não gruda mais nada nele, ele já é compridão, tá? More beautiful than e a outra pessoa com quem você está comparando. Agora, se eu tiver um grupo de meninas, um trio de meninas, a Mary, a Sarah e a Mônica, sendo que a Mônica ainda é mais bonita do que a Maria, do que a Mary, como que eu diria essa frase no superlativo em inglês? Mônica é a mais bonita, a garota mais bonita. Ia ficar assim, Mônica is the most beautiful girl, tá? Não esqueçam do uso correto do verbo to be. Tem que saber conjugar, tem que ficar lembrando dele sempre. Ele não vai sair da sua vida mais tão cedo, tá? Porque ele tá aí para ficar. Então, essa foi o aulão de revisão dos conteúdos anteriores. E se você me aguentou até agora, para você ainda tem um bônus. A aula sobre verbos modais. Os verbos modais são aquele tipo de verbo que parece o mesmo uso do verbo to be, mas ele tem assim umas particularidades, entendeu? E tô procurando aqui, tô usando minha cola. Pera. Então, os verbos modais, como vocês podem ver, são usados para indicar habilidade, permissão, possibilidade, conselho, advertência e dever. Ele tem graus de formalidade diferentes, tá? Dependendo de com quem você está falando, do grau de intimidade que você tem com a pessoa, da ocasião, enfim, tá? Você vai usar os verbos modais nessas circunstâncias todas, beleza? Então, os verbos modais são can, may, might, must, should e ought to. Cada um desses verbos realiza uma função específica dentro dos graus de formalidade, tá? Aí a gente começa com o can. O can indica habilidade. Por exemplo, ele sabe tocar piano. Então, a habilidade que o menino sabe, né? A habilidade que ele tem é saber tocar piano. A frase é he can play the piano. Não muda na terceira pessoa, ele fica do jeito que ele é.
ele é invariável, o que a gente chama de invariável no português, tá? Ele vai ficar I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Beleza? Não vai mudar. Essa é uma vantagem. Fica muito mais fácil, né? Much easier. Né? Bom, aí tá, beleza. Aí a gente tem a forma negativa e a forma interrogativa. A negativa do can é cannot, tudo junto, ou can't, que além de ser tudo junto é abreviado ainda, tá? É o que a gente mais usa. Se você usar cannot, é para você enfatizar que não pode ou não sabe, tá? Por exemplo, he can't play the piano. Ele não sabe tocar piano. E na interrogativa, a gente inverte a ordem entre o sujeito e o verbo. Daí a frase vai se iniciar com o can. Por exemplo, can he play the piano? Ele sabe tocar piano? A gente percebe o grau de formalidade do can como quase zero, tá? Ele é informal. Você pode usar o can para perguntar coisas para o seu amigo. Por exemplo, posso pegar emprestado seu lápis? Você pode me emprestar o lápis? Ou posso pegar emprestado? Borrow é pegar emprestado, tá? Can I borrow your pencil? Eu posso pegar o seu lápis emprestado? Aí a pessoa vai deixar, provavelmente, né? E ok, tá? Ele é informal. Se você estiver falando com alguém com quem você não tem tanta intimidade assim, você não vai usar o can para pedir permissão para nada, tá? Aí entra o outro, o may. May indica possibilidade grande de alguma coisa acontecer. Por exemplo, I may stay home tonight. Eu posso ficar em casa. É uma possibilidade, não é que eu consigo, né? Não é de poder, é de possibilidade mesmo, de ser possível. É possível que eu fique em casa essa noite, né? Nesse sentido, tá? I may stay home tonight. Beleza? Aí a gente tem outra coisa massa do may. O may também expressa um desejo. Nesse caso, ele não possui tradução. Por exemplo, may the force be with you. Que a força esteja com você, tá? As formas negativa e forma interrogativa, isso. As frases negativas com may nunca são abreviadas, tá? Então, a gente só coloca not depois dele e fica assim: I may not stay home tonight. Ou stay at home é opcional essa preposição aí, tá? I may not stay at home tonight. Eu posso não ficar em casa essa noite. Tá uma possibilidade bem grande de eu sair de casa. Só que não. Estamos numa época aí tensa, né? Melhor ficar em casa mesmo, tá? As perguntas se iniciam com may e a maioria delas indica permissão formal. É aí que entra aquela falta de intimidade. Não é o seu amigo que você vai fazer uma pergunta, lembra? Então, você vai usar o may nesse caso. Por exemplo, may I drink some water, please? Normalmente isso acontece em sala de aula, né? Quando você pede permissão para sair. No caso aqui, eu posso beber água, por favor? Tá sendo educado ainda, tá pedindo por favor, tá? May I drink some water, please? Então ele sempre vem acompanhado desse indicador aí nossa, educado, super, tá? Aí depois dele tem o might. O might, ele é menos possível da coisa acontecer do que o may. Então o might exerce a mesma função do may e possui as mesmas regras de interrogativa e negativa. É só voltar um pouquinho o vídeo, né? E substituir uma palavra por outra. Muito bom. A diferença é que ele requer mais formalidade nas permissões e indica uma possibilidade bem pequena. Por exemplo, might I please drink some water? É uma pessoa que você nunca viu na vida, que você está, por exemplo, assistindo uma palestra muito importante. Você vai e pede essa permissão para esse desconhecido.
tá? A tradução, poderia eu, por obséquio, beber água? E a parte que o might indica a possibilidade bem pequenininha é essa daqui, ó, por exemplo, do clima. It might rain today. Pode ser que chova hoje. Você vai lá e olha, o céu tá azul, não tem uma nuvem. Longe assim você vê uma nesguinha de nada, de uma nuvenzinha. Aí você olha, se enche de esperança e fala, pode ser que chova hoje, tá? Mas a possibilidade é quase zero, quase não existe. Nesse sentido aí você usa o might, beleza? Daí a gente entra numa outra parte, o must. O must é um modal que expressa obrigação, dever, quando a gente usa na afirmativa. Aí quando tá na negativa, ele vira proibição. Muito óbvio, né? Muito na cara isso. Por exemplo, you must do all your exercises. Você deve fazer todos os seus exercícios. You mustn't watch too much TV. Você não deve assistir muita TV. Faz mal, né? Não pode. Tá? É uma proibição, assim, é um negócio que você não deve. Depois a gente tem o should. O should é indicado para dar conselho, uma advertência, por aí vai, tá? Esse modal indica conselho e advertência. Suas formas negativa e interrogativa também seguem as mesmas regras dos demais modais. Por exemplo, he should stop smoking. Ele deveria parar de fumar. They shouldn't copy all the answers from their friend. Eles não deveriam copiar as respostas da amiga deles. Should I stay or should I go? Interrogativa, tá? Eu deveria ficar ou eu deveria ir? É o que isso significa, tá? E por último a gente entra no ought to. Esse modal requer um nível muito alto de formalidade e indica, além de conselhos e advertências, uma possibilidade minúscula. Por isso tá caindo em desuso. Tá, por exemplo, I ought to go to the dentist in the afternoon. Eu poderia ir ao dentista à tarde. Eu morro de medo de dentista. É mais provável que eu vá passar roupa. Possibilidade muito, mas muito pequena. Tá bom? She ought to do her homework on her own. Ela deveria fazer suas tarefas sozinha. Sozinha, no caso aqui, sem ajuda, tá? Sem ninguém dar resposta ou alguma coisa assim, tá? Quando eu falo ought to, é quando eu quero dar um conselho, eu quero falar sobre uma pessoa de quem eu não sou próxima ou não sou tão próxima, tá? Ele é bem pouco usado, você raramente vai ver o ought to, tá? Então não se preocupa muito com ele não. Beleza? É isso daí. Essa foi a nossa aula de revisão. Se você sobreviveu até aqui, fica meu sincero agradecimento. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. E aí a gente se vê na próxima aula.